E muitas vezes com Deus é do mesmo jeito. Deus está tentando falar com a gente de algumas formas, seja com aquela buzinada, e a gente, será que é para mim? A gente cumprimenta, mas eu não acho que era para mim. Às vezes Deus está falando com a gente, e a gente está lá, com o foninho, distraído com outras coisas. Mas hoje eu queria falar sobre isso hoje. Deus está tentando falar com você. O Éder, abençoado, já ministrou um pouco sobre isso, que Deus muitas vezes tenta falar com a gente, e a gente não dá a resposta certa. A gente muitas vezes está apático na presença de Deus e, irmãos, eu brinco com os jovens aqui. Eu gosto, não sou muito bom, mas eu gosto de jogar bola. Mas quando você vai jogar bola, principalmente os mais fortinhos, não vou falar do Éder de novo, gente. Mas se você não fazer um exercício, se você não fazer alongamento, o primeiro pique que você dá, eu lembrei do Diogo na corrida das fraldinhas. Foi acompanhar a Sofia. Sofia chegou, a Alice, né? A Alice chegou primeiro que ele largou na metade. Mas na nossa vida com Deus não é do mesmo jeito. A gente não precisa desse alongamento, a gente não precisa, vou me preparar para cultuar o Senhor. Eu vou me preparar para orar agora. Eu preciso estar bem, eu preciso estar 100%. Irmãos, depois desse janeiro não acaba, né, irmãos? Mas acho que foi um dos melhores janeiros que eu já tive na minha vida. A gente teve o projeto ativo agora. Foi bênção. Quem participou diz amém? Amém. A gente teve uma semana de oração, de jejum. Teve... Fala, bispo. O bispo Diogo. É Diogo? Diego, igual. E o outro bispo também, o pastor que eu já esqueci. Júlio, isso aí mesmo. Pastor Ricardo, glória a Deus. E foi bênção. Ontem a gente teve a marcha, foi bênção. Mas hoje eu queria te perguntar, o que você está fazendo com tudo isso que você está recebendo? O que você faz com tudo isso, dessa vida de Deus que é carregada sobre a sua vida? O que você faz com isso? E como eu falei, hoje muitos de nós estamos assim. Deus está tentando falar com a gente, Deus está tentando falar com você, Deus está tentando falar com você, e você não percebe. E parece que passa ano, passa célula, passa culto, passa projetos que você faz, que todo mundo começa, né? Passa dezembro, eu vou fazer meus planejamentos, o primeiro é academia, né? Passa janeiro, todo mundo já desistiu. Cadê o casal Berdusco? Está de noite, eles estão firmes. Mas muitas vezes a gente faz isso. A gente faz nossos planos, projetos, planeja casamento, planeja o ano escolar dos nossos filhos, dos seus filhos. Mas, irmãos, parece que a gente trava ali. Parece que tudo que a gente coloca no papel, parece que a gente dá o primeiro passo, quando vai dar o segundo, a gente já desiste, ou parece que, não é para mim. Eu não vou conseguir ir até o final, eu não vou terminar essa academia, eu não vou terminar esse estudo, eu não vou conseguir dar conta dessa célula. E hoje eu quero falar que talvez exista algo no seu coração, na sua vida, que está te impedindo de viver o melhor de Deus. Quem aqui é abençoado? Diz amém. Amém? Mas, irmãos, não tem nada que é bom que não possa melhorar. Amém? Você crê nisso? Seu casamento pode melhorar, sua vida financeira pode melhorar. Amém? Mas muitas vezes a gente se acomoda com aquilo que parece ser bom. Ou a gente se acomoda com o ruim também. A gente se acomoda, o pastor sempre dá o exemplo do sapo na panela. Não sei se vocês já ouviram. Quando você joga o sapo na panela fervendo, ele pula, ele sai vazado. Mas quando você coloca o sapo na panela, naquela água fria, e vai esquentando aos poucos, o sapo morre ali, ele nem percebeu. E muitas vezes a gente se acostuma também com a nossa vida, o Éder falou agora da nossa vida espiritual, muitas vezes a gente se acostuma na nossa vida ministerial, se acostuma no nosso casamento, se acostuma no nosso trabalho, e fala, não, tá bom assim. Irmão, não tá bom assim, Deus tem algo melhor para a gente. Amém? Mas talvez exista algo que está nos impedindo de crescer, de avançar em Deus em todas as áreas. Amém? E talvez hoje, eu falo, mas Luiz, o que está me impedindo de crescer? E hoje eu queria trazer a lembrança de alguma coisa que talvez você fale, não, isso já foi, isso eu já perdoei, isso eu já esqueci. Sabe aquela experiência do seu passado que você fala, nossa, aquilo lá marcou minha vida de uma forma negativa. Mas eu já perdoei. Mas ainda você não percebe que existem alguns
fagulhos que estão impedindo você de crescer. Talvez seja uma experiência da sua infância, talvez seja uma experiência do seu passado, talvez seja uma experiência do seu trabalho, não sei. Talvez seja algo no seu ministério que você fez, tentou e não deu certo. Talvez foi um trauma, um abuso. Eu não sei o que possa ser, mas talvez isso está impedindo de você de avançar em Deus e você não tem percebido isso. Talvez você olhe para trás e isso está te impedindo de crescer. Mas hoje é dia de dar a resposta certa para o Senhor. Amém? Hoje, talvez também vai falar, Luiz, não tem nada no meu passado. Mas talvez o seu presente, o seu hoje, talvez você olhe e você fica incomodado com isso. Você fala, não é isso que o Senhor tem para mim. Eu trabalho tanto e só ganho isso. E você fica indignado, principalmente os homens, né? A gente passa por uma luta interna muitas vezes, e fala, nossa, eu preciso dar mais para minha família, eu preciso ganhar mais, eu preciso dar atenção mais para os meus filhos. E talvez alguma coisa da sua infância te atrapalhe, algum trauma que você passou te atrapalhe de vencer isso. Mas hoje vamos pedir para o Espírito Santo trazer a memória no nosso coração, trazer cura, trazer renovo, porque Deus tem algo precioso para nós. Amém? Você crê que hoje é dia de renovo para você? Amém ou não amém? Amém. Os jovens são acostumados, que eu falo bastante isso. Amém ou não amém? Para eles responder. Tem hora que eles ficam moscando. Amém? E eu queria te convidar hoje a gente orar. Não sei se você já orou, mas como eu falei no começo, irmão, a gente precisa estar 100% preparado. Mas não queria que você ouvisse a minha oração. Eu queria que agora você fechasse os seus olhos e desse liberdade para o Espírito Santo. Você não depende de um homem, você não depende de uma banda. A gente está aqui para cultuar o Senhor e só o Senhor pode trabalhar no seu coração. Eu queria que você começasse a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo nessa manhã. Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem um propósito para mim nessa manhã, Senhor. Abra seu coração e comece a clamar por mais. Você que ora em línguas baixinho. Mas comece a trazer um ambiente de restauração no nosso meio. Comece a trazer um ambiente de cura no nosso meio. Se adentra esse ambiente, não fica apático. Você não está numa palestra, não é um coach que está aqui, mas aqui a vida de Deus nesse lugar. E você precisa se desfrutar, você precisa desfrutar dessa presença do Senhor. Então comece a adorar o Senhor com as suas próprias palavras. Oh Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Que o seu nome seja glorificado, Senhor Jesus. Nós abrimos o nosso coração, a nossa vida sentimental, emocional, espiritual, para que o Senhor possa vir agir, Senhor. Senhor, nós abrimos, Deus, a nossa vida diante do Senhor. Entregamos tudo que nós temos, tudo que nós somos, os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos dons, aquilo que a gente tem de bom, nós entregamos ao Senhor, Deus. Fala conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós te damos liberdade, Jesus. Nós te damos liberdade, Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Primeiro eu queria te lembrar, irmãos, que em todos os momentos que você passou na sua vida, seja no dia bom, no dia mal, no dia da alegria, mas também no dia de um trauma, um dia que não foi tão bom para você. Hoje o Senhor quer te lembrar que Ele esteve presente todos os dias. O Senhor sempre esteve com você. Quando você estava festejando um casamento, Ele estava com você. Mas quando você estava chorando no seu quarto sozinho, precisando de ajuda, o Senhor estava com você. Naquele dia que você passou um perrengue, que você não via mais ninguém do seu lado, o Senhor estava com você. Quando você recebeu aquela promoção no seu emprego, o Senhor estava com você. Mas no dia que você recebeu aquele não na entrevista, no dia que você foi demitido, e você falou, o que eu vou fazer da minha vida agora? O Senhor estava com você também. Amém? Sabe quando a gente sai de um culto, seja de um ativo que a gente tem agora, você sai do encontro, você sai daquela célula abençoada, você sai de uma conferência, e você sai no pique. Vai falar, agora eu vou falar de Jesus até para os cachorros na rua.
E você sai, não, agora eu vou falar de Jesus, agora eu vou me envolver no ministério, agora eu vou ajudar na diaconia, agora eu vou ajudar no Kids, eu vou envolver, eu vou cuidar das crianças, eu vou levar minha família para Jesus. O que é para fazer? A gente fala, ô líder, o que é para fazer? É para fazer o quebra-gelo? Bora. É para arrumar as cadeiras depois do culto? Bora. É para lavar a igreja? Bora. Você sai nesse... Tudo que precisar você está ali disposto a fazer. Mas passa um dia, 2 dias, parece aquele trauma, aquela deficiência, aquele não, aquela decepção, aquela frustração começa a vir à tona e você... eu acho que isso não é para mim. Eu já tentei no ministério e não deu certo, é muita cobrança. Eu já fui líder de célula, não consegui multiplicar. Falei, sai fora, jovem dá muito trabalho, adulto dá trabalho, criança dá trabalho, casamento dá trabalho, misericórdia. Isso não é para mim. E hoje eu queria ler com vocês, se você está com a sua Bíblia, ou puder acompanhar, em Lucas, no capítulo 13, no versículo 10. Amém? Que abriu, diz amém. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. Próximo, pode acompanhar. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Repete comigo, 18 anos. E ela andava encurvada e de forma alguma podia se endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então impôs-lhes as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Amém? Irmãos, eu queria que você imaginasse essa cena agora. Pode deixar lá no versículo 10. Você imaginasse essa cena agora. Jesus estava pregando em algumas sinagogas e naquela época a mulher... Se fosse hoje em dia, já seria o femininismo. A mulher não podia entrar, a mulher estava lá fora. Uma mulher encurvada, mas é uma mulher diferente, né? Imagine o olhar das pessoas para aquela mulher, o julgamento que aquela mulher passava. E muitas vezes na nossa igreja não é diferente, né? Quando a gente vê alguém diferente na nossa igreja, a gente já fica olhando assim. Quando vem aquela mulher com a chapinha ou com o cabelo um pouquinho diferente, as mulheres já reparam. Fala, o cabelo dela, não sei o quê, cheio de ponta dupla. Ou quando vê a gente, algum menino, algum homem com a camisa do Corinthians vendo culto, a gente já vem repreendendo desde já. Mas a gente olha, meu irmão, só de você não ser corintiano, já é um livramento. Quem pode dizer um glória a Deus? Amém? Isso que é uma igreja de fé, irmãos. Mas muitas vezes a gente julga as pessoas pelo que elas são, pelo que elas vestem, pelo aquilo que a gente tem a nossa primeira impressão. Mas aquela mulher carregava aquela dor, aquela mulher andava encurvada por 18 anos. E hoje eu queria te perguntar, o que tem te encurvado? Porque imagina uma situação, aquela mulher andava encurvada, não era assim, encurvada... Eu não aguento mais fazer, eu sou novo, mas não aguento encurvar tanto. Mas encurvada, a pessoa não consegue olhar para frente, ela não consegue ter percepção para onde está indo, ela não consegue ter uma visão clara. E muitas das vezes a gente está assim diante de Deus. A gente está encurvado, a gente não está enxergando aquilo que o Senhor está colocando na nossa frente. Muitas vezes a nossa visão está turva, a gente não enxerga aquilo que o Senhor está preparando para a gente. E aquela mulher carregava essa dor por 18 anos. Sem foco, sem direção, não sabia onde estava, para onde estava indo, quem estava com ela. E muitas vezes a gente está na igreja, independente se você está 1 ano, se é a sua primeira vez, se está 10 anos que você está na igreja, mas muitas vezes você está assim, mas não sabe para onde está indo, qual que é o seu propósito, para aquilo que Deus te chamou. E a sua dor, a sua deficiência está te encurvando e está te impedindo de avançar em Deus. Mas você fala, Luiz, mas que dor que é essa? Não estou sentindo nada. Mas lembra o que eu falei no começo? Aquele trauma. Lembra? Talvez você fale, essa palavra é para adolescente, irmão. Não tem nada a ver com adolescente. Talvez você pode ter 50 anos e aquele trauma que você passou com 5, 10 anos está te impedindo de viver o melhor de Deus até hoje.
Talvez aquela palavra que você recebeu do seu pai, da sua mãe. Tantos exemplos que a gente escuta, né? Principalmente as tias que é do Kids, né? Que você é burro, que você não vai ser nada na vida, que você é um Zé Ninguém, que você nem era para ter nascido. Talvez isso está te impedindo de avançar em Deus até hoje. Talvez você não tenha um bom relacionamento com seus pais até hoje. Lembra que eu falei, isso não é uma palavra para adolescente. Eu estou acostumado a ministrar para eles, mas isso é uma palavra que serviu para mim até os 20 e poucos anos de idade. Eu sempre tive bom não, sempre morei com meus pais, mas nunca tive um bom relacionamento com meu pai, de fato. Mas nada traumático, mas nunca tive. Mas esses dias, ministrando e orando em relação a essa palavra, o Espírito Santo me lembrou de umas circunstâncias lá no passado, que às vezes eu fiquei pensando, será que é verdade mesmo? Será que não é nada na minha cabeça? Mas o Senhor me trouxe a memória de uma cena que eu tive com meu pai e depois eu percebi por conta de uma palavra que ele falou, às vezes até inocente, mas que isso atrapalhou a minha vida inteira com ele. E talvez algo que é uma palavra que você recebeu, uma atitude que seu pai teve, sua mãe teve. Você pode ter 40, 30, 20, 15 anos. Isso está te machucando até hoje. Talvez o seu pai até já morreu e você não conseguiu resolver isso com ele. E toda vez que você lembra da situação ou da sua família, isso te trava e isso traz dor no seu coração. Talvez não foi seu pai, talvez seja um tio. Outra vez foi no seu casamento, seu marido, sua esposa, ou um relacionamento que você teve. Talvez você não teve uma boa experiência no relacionamento que você teve, seja num namoro, ou no casamento, em algum rolinho, não sei. Talvez aquela circunstância te traumatizou de tal forma que hoje você não consegue confiar em ninguém. Você não quer mais saber de casamento, você fala de casamento e sai fora. O pastor está doido da cabeça. Alguém fala de namoro, de corte, você fala, piorou. E você fala, não, eu já esqueci isso, não tem nada a ver na minha vida. Mas toda vez que você vai avançar em Deus, toda vez que você fala, agora vai. Não sei se vocês já viram aquele meme. Meme não é uma imagem que mostra o cara escavando lá atrás do diamante. Ele está indo. Quando ele chega para pegar o diamante, ele volta para trás. E muitas vezes a gente o mêsinho, a gente está avançando em Deus, a gente está no encontro, a gente está na célula, a gente está no culto, a gente está servindo. Mas por conta de algumas circunstâncias que às vezes acontecem no meio da igreja ou no nosso trabalho, a gente começa a lembrar do nosso passado e a gente começa a voltar para trás. Quando a gente está chegando perto de avançar em Deus, da gente receber aquilo que a gente tem sempre orado e pedindo, acontece alguma prova, algum deserto, e a gente volta para trás. Aquela mulher carregou uma dor por 18 anos. E há quanto tempo você está carregando essa palavra no seu coração? Há quanto tempo você está carregando essa circunstância na sua vida e que traz apatia espiritual em você, na sua vida sentimental, na sua vida emocional? Há quanto tempo isso te faz mal? Há quanto tempo isso te faz mal? E você vai na igreja, você vai na cela, você brinca, você zoa, você vai no trabalho você é o cara mais extrovertido, você é bom naquilo que você faz, você é o cara que tem sei lá quantos seguidores no Instagram, mas quando você coloca a cabeça no seu travesseiro na sua casa, você fala, do que vale tudo isso, se ainda aquilo me machuca? Se eu olho ao redor e parece que eu estou sozinho, parece que eu estou rodeado de pessoas e ainda estou sozinho. Qual foi o momento? Queria que você... Olha a chuva. Qual foi o momento que isso feriu seu coração? Hoje nós queremos dar liberdade para o Espírito Santo trazer luz, algumas feridas no nosso coração. Hoje é dia de bálsamo, hoje é dia de cura, hoje é dia de renovo. Mas para isso nós precisamos tirar a nossa casca, que muitas vezes é dura. A gente coloca uma armadura e vem para a igreja e fala, não, eu não tenho defeito, eu sou bom, eu não tenho um BO em casa, a minha família é perfeita, meu casamento é perfeito, o meu trabalho é perfeito, o meu ministério, então... Mas quando a gente está diante de Deus, a gente mostra quem a gente é de verdade. E hoje é dia de você
tirar essa casca grossa, de tirar o seu orgulho de lado, o seu ego, e de você mostrar quem é você de verdade diante de Deus. O Senhor só pode operar quando você mostra quem é. O Senhor só pode trabalhar na sua vida quando você mostra aquilo que você precisa. Muitas vezes a bênção está aqui, mas você fala, não, isso não é para mim. Quando às vezes a gente tem a gente lembra que a gente teve um seminário de casamento, acho que foi ano passado, retrasado ano passado, né, Éder? E no primeiro não teve muitos casais, mas porque depois a gente conversando, e os poucos que vieram eram o pessoal que tinha acabado de casar, 1 ano, 2 anos de casamento. E eu até vim, falei, nossa, o povo vai pensar que meu casamento acabei de casar, já estou vindo. Mas irmãos, muitas vezes é por conta do nosso ego, do nosso orgulho. A gente pensa, eu não vou no seminário de casamento, o que vão pensar de mim? Eu não vou lá no apelo, o que vão pensar de mim? Irmãos, não tem nada a ver com o que vão pensar de você. Não tem nada a ver com o que os outros acham de você. A gente não vem aqui para o culto para que os outros achem o que o líder vai pensar, o que o pastor vai pensar. Eu sou líder de célula, eu vou no apelo. Não vou nada. Líder de célula aí no apelo, discipulador no apelo. Irmãos, a gente passa pelos mesmos BO, e a vez é maior ainda. Irmãos, a mesma bênção, o mesmo Senhor há 2000 anos atrás naquela cruz é o mesmo que está disposto para você hoje, irmãos. Nada mudou, nada mudou. Não adianta muitas vezes a gente mascarar algo se você está precisando. Amém? Mas hoje é dia de dar um basta nisso. Amém? Hoje é dia de prosseguir. Hoje é dia de deixar a apatia de lado, a tristeza, a angústia de lado. Hoje é dia da gente perceber aquilo que estava nos afastando da presença de Deus, aquilo que estava nos impedindo, aquilo que estava nos levando numa barreira espiritual e falar, chega. Eu brinco com os meninos que na hora do BO no futebol, imagina aquele BO Brasil, a Copa do Mundo, vai para os pênaltis. Alguém tem que chamar a responsabilidade, não foi o que aconteceu na Copa do Mundo esse ano, né? Ano passado, retrasado, já estou atrás. Mas na nossa vida tem hora que a gente precisa colocar a faixa de capitão, pegar a camisa 10 e falar, eu resolvo. Hoje o Senhor está falando para você, essa responsabilidade é sua. Está na hora de você vestir a camisa 10 do seu casamento e falar, esse BO é eu que resolver. Está na hora de você pegar a camisa 10 e falar, essa circunstância do pecado na minha família, na minha vida, eu que vou resolver. Esse BO de ansiedade, depressão, vontade de morrer, não, eu não vou aceitar isso. Eu vou colocar a faixa de capitão e falar, Jesus, vem comigo, que essa luta é nossa agora. Amém? E hoje é dia de dar um basta nisso. Hoje é dia da gente trazer de volta a alegria de servir. A alegria de servir ao ministério, a alegria de trabalhar talvez no seu serviço, a alegria dentro do seu casamento, a alegria de servir ao Senhor no ministério, mas a alegria de vir cultuar ao Senhor. Muitas vezes a gente vem para o culto com esse peso, mas lembra que eu falei do sapo? A gente se acostumou, a gente está dentro da igreja, mas parece que a gente está morrendo aos poucos, espiritualmente. O Léo deu um testemunho da vida dele, e quando ele começou a vir para a igreja, ele vinha de a pé. Lá, Morro Azul, né? Não, é Clube de Campo? Clube de Campo, misericórdia. Nem de carro eu vou, que gasta gasolina, imagina de a pé. Mas, irmãos, quando a gente se converte, quando a gente está firme diante de Deus, quando a gente está apaixonado, a gente faz tanta coisa diante de Deus. E o Léo estava contando que ele vinha apaixonado, ele vinha de a pé, cansado, tadinho. Sabia? Suando. Mas ele vinha com alegria. Não sei se era tanta alegria, né? Porque estava cansado. Mas ele vinha servir ao Senhor. E traz a memória, quantas vezes você veio de a pé, quantas vezes, eu lembro que a minha primeira célula era lá no Vila Real, eu morava lá no Crispim. Eu subia aquele morrão lá, que misericórdia. Eu lembro que era o Du e a Adri me buscavam, às vezes o carro nem subia, a gente tinha que descer para tirar o peso. E o Léo estava contando que o Espírito Santo estava trazendo a memória no coração dele, falou, traz de volta aquela alegria de servir. Traz de volta a alegria de estar na presença do Senhor. Traz de volta a alegria de estar no meio dos irmãos. Faz de novo, Senhor. E hoje é dia do Senhor trazer à memória aquilo que
Talvez você era tão apaixonado pelo Senhor. Você era tão apaixonado, você ia de a pé, estava chovendo, fazia sol, você dava o jeito de estar na presença dele. Você estava cansado, mas você não deixava seu devocional de lado. Mas hoje parece que a gente não consegue pegar firme diante de Deus. Tudo que acontece parece que nos trava de novo. Lembra que eu falei, talvez que aquela dor que aquela mulher carregava, parece que aquela dor nos persegue todas as vezes. Talvez aquele divórcio, aquela multiplicação que você não conseguiu, aquele não que você recebeu de alguém, de um emprego, aquela amizade que você perdeu dentro ou fora da igreja, talvez isso está te impedindo de avançar diante de Deus. Talvez um período da sua vida, e isso está te impedindo de avançar e de viver o melhor diante de Deus. Amém? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Coloca no próximo, por favor. No próximo. Ali no versículo 12 fala: ao vê-la, Jesus chamou à frente. Irmãos, imagina a situação, imagina a cena. Jesus enxergou aquela mulher. E Jesus te enxerga hoje. Jesus te enxergou todos os dias. Amém? Mas imagina a situação. Jesus chamou aquela mulher: ei, vem aqui. Imagina a exposição, imagina a vergonha. Aquela mulher teve que passar. Imagina agora, no prédio da nossa igreja, a mulher está sentada lá no fundo. E Jesus enxerga ela e fala: vem aqui. Imagina a exposição dela vindo. Imagina a vergonha. Ela fala: não, não é para mim. Mas o primeiro passo é reconhecer que nós precisamos de Jesus. Aquela mulher reconheceu. Aquela mulher deixou o ego dela, a vergonha, o orgulho e falou: eu preciso da minha cura. Semana passada o pastor, ele falou sobre lá o homem que estava no tanque de Betesda. Ele estava lá por 38 anos, se eu não me engano, quase 40 anos, deitado lá no chão, esperando alguém fazer alguma coisa por ele. E quando Jesus vai diante dele, fala: você quer ser curado? Ele começa a dar desculpa: ah, Jesus, mas ninguém me leva ali, ninguém me joga no rio, ninguém me joga ali, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Irmãos, está na hora da gente parar de dar desculpa e fazer como essa mulher, deixar nosso ego de lado e falar: eu preciso. Eu preciso. Quando a gente fala que eu preciso, quando a gente reconhece isso, independente de quem está do seu lado, independente daquilo que você está passando, você esquece tudo e corre diante de Jesus, irmãos. Eu gosto da série lá que a gente estava assistindo, The Chosen. Não sei se você aqui já assistiu também. Pouca gente, os doramas da vida, todo mundo está em dia, né? Mas, irmãos, quando fala da mulher do fluxo de sangue, aquela cena me impactou de uma tal forma que aquela mulher, ela estava ali passando por dificuldade por quanto tempo? Mas ela não se importou por nada. Diante de uma multidão, ela só precisou: Senhor, se eu apenas te tocar, apenas um pouquinho, eu vou ser curado. Apenas um pouquinho, se eu apenas tocar nas suas vestes, Senhor Jesus, eu vou ser curado. E quando ela toca em Jesus, eu lembro que a cena para tudo ali. E Jesus para e todo mundo pergunta, e Jesus fala: alguém me tocou, saiu o poder de mim. Eu comecei a imaginar a unção que tinha naquele lugar, irmãos. A unção que ela recebeu naquele lugar. Irmãos, hoje você tem a oportunidade, não é só de tocar vestes. Hoje você tem a oportunidade de abraçar, de desfrutar, de mergulhar dessa presença. E muitas vezes a gente fica apático diante dessa presença, irmãos. A unção, o Espírito Santo já está aqui. Mas muitas vezes a gente lembra que eu falei da buzina? Muitas vezes o Senhor está buzinando para você. E você está assim: oh, será que é para mim? Será que essa palavra é para mim? Ah, eu acho que nem era para mim. Muitas vezes Jesus está te chamando pelo nome e você está com o seu foninho aqui distraído. Muitas vezes a gente fala: ah, Jesus não fala mais comigo. Vou dar o exemplo do Marcos que está aqui na minha frente. Talvez o Senhor está te falando tão alto: Marcos, eu quero falar com você. E o Marcos está aqui. Será que o Corinthians vai ganhar? Não, o Corinthians já perdeu ontem. Eu falei: Corinthians, irmãos, sai desse
dessa luta aí. Aí escuta dele, Marcos, o Senhor está falando, Marcos. E o Marcos, aquela voz que ecoava tão forte no ouvido dele, no coração dele, e ele não dava atenção, talvez aquela voz começa a diminuir. E ele só escuta só, Marcos, Marcos, Marcos. Tem hora que o Marcos nem escuta mais a voz de Deus. Mas você acha que foi Deus que diminuiu o tom de voz dele? Não. Talvez muitas vezes a gente está aqui, o Senhor está gritando pelo seu nome. O Senhor está aqui, a bênção está aqui, a unção está aqui, a prosperidade está aqui, o milagre está aqui. Mas muitas vezes você não consegue mais estar sensível para ouvir a voz do Senhor. E hoje o Espírito Santo quer trazer a memória, hoje o Espírito Santo quer te despertar para viver o melhor de Deus. Amém? Mas precisamos dar a resposta certa. Muitas vezes nós recebemos uma palavra aqui de domingo. Você recebeu a palavra de emprego. Amém, você sai aqui. Amém, o emprego vai vir. Irmão, se você não for entregar currículo lá na segunda-feira, nada vai adiantar. Você recebeu a palavra da restauração do seu casamento. Que Deus vai mudar seu casamento. Que Deus vai trazer a alegria, o amor de volta. Mas, irmão, se no outro dia você não sentar com sua esposa ou com seu marido e resolver, de nada vai adiantar. Você recebeu a palavra da salvação da sua família. Mas se no outro dia você não for falar de Jesus para eles, não vai adiantar. Irmão, você precisa tomar posse da palavra. Se você está magoado com alguém, se você tem um problema com alguém, vai resolver, irmão. Não saia do culto e fala, vou esperar ela vir falar comigo. Eu vou esperar o próximo culto. Vou esperar a próxima conferência. Vou esperar o próximo encontro. Quando eu tiver encontro com Deus, o retiro lá de 3 dias, aí eu vou ter um momento com Deus. Irmãos, o momento é agora. Vira para a pessoa do seu lado e fala, o momento é agora. Amém? Meu filho não está vindo para a igreja. Irmãos, vai atrás dele. A gente faz um trabalho com jovens e é bênção demais. Mas isso não depende só do ministério T-Gift. Isso depende, essa é responsabilidade sua como pai e como mãe. O tempo é agora. A gente vê, irmãos, os jovens e adolescentes se perdendo tão facilmente aí, nas escolas, no mundo. O carnaval está aí à porta e a gente vê que a maioria é jovem e adolescente, irmãos. É a hora de você falar de Jesus, é a hora de você pegar pela orelha do seu filho. Não, vai para o culto sim. Quando tiver culto de sábado aqui, seu filho estiver com preguiça e não quiser vir, traz ele, irmãos. Você como pai e como mãe, você nos precisa nos ajudar. Muitas vezes você tem um churrasco fora, vai para o churrasco, mas traz seu filho aqui. Todos sabem tem uma palavra preciosa para a vida dele. Amém? O tempo é agora, irmãos. Muitas vezes a gente vive no passado com acusação daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Talvez um pecado te persegue até hoje. Talvez na criação dos seus filhos também, talvez você fale assim, mas eu fui criado daquele jeito. Meu pai era bruto mesmo. Meu pai com essa não tinha essa de frescurinha não. Irmãos, o tempo mudou. O seu filho precisa de você. Amém? Não viva mais debaixo da condenação. A palavra de Deus fala que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém ou não amém? Amém? Então por que você fica se condenando por algo que você fez lá no passado ainda? Por que você fica se martirizando por algo que você deixou de fazer lá no passado? Não deixe essa ansiedade vencer você. Não deixe essa depressão vencer você. Não deixe esse pecado vencer você. Não deixe esse trauma vencer você, irmãos. Para de trazer o passado à tona, principalmente no casamento, irmãos. Talvez a sua esposa, o seu marido fez algo no passado e você fala, amém, perdoei, já era. Talvez seu filho fez algo no passado, você fala, não, perdoei. Mas toda briga você acusa ele, você joga na cara dele de volta. Isso tem travado o seu casamento e você não percebe isso, irmãos. Quando você joga o passado, quando você traz à tona o passado dentro do seu casamento, dentro da sua família, você traz esse peso de volta e você impede de você viver o melhor de Deus.
Para de trazer o passado de volta. O Senhor tem algo planejado para você, o Senhor tem um futuro abençoado para você em todas as áreas, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua vida sentimental. Mas para de falar, mas eu era assim, eu vivi com isso, eu pecava muito, eu peco muito. Irmão, se o seu presente não está do seu agrado aí, fala, o pastor pregou sobre indignação esses dias. Não adianta você ficar indignado. Mas se você não tomar uma atitude de tomar uma ação, de viver algo novo, não vai adiantar nada, irmãos. Eu estou indignado porque eu sou preso na pornografia. Mas se você não fizer nada, irmãos, você não vai vencer. Eu estou indignado porque no emprego eu não consigo um salário maior. Irmão, se você não for estudar, se você não pedir uma oportunidade para o seu patrão, não vai adiantar. Se você não correr atrás... estou indignado porque faz 10 anos que eu estou na igreja e parece que nada muda. Irmão, se você não levantar sua mão e falar, Senhor, estou disposto para viver o melhor de Deus, não vai adiantar. Se você não chegar no seu líder de céu, no pastor, em alguém falar, eu quero servir, eu quero dar o melhor de mim para o Senhor, não vai adiantar, irmãos. Você tem que tomar posse. Amém? Lembra que eu falei? Está na hora de vestir a camisa 10, irmãos. E falar, Senhor, eu estou aqui. Vem comigo no versículo, pode voltar lá no 10? Volta para mim mais um, por favor. Isso. Certo sábado, Jesus estava, comece a imaginar a cena agora, ensinando em uma das sinagogas. Próximo, pode ir. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. E ela andava encurvada e de forma alguma podia se endireitar. De forma alguma, assim, ela podia. Aquele peso, aquela angústia, aquele pecado, aquela depressão, aquela ansiedade. O peso do presente de não viver aquilo que ela poderia viver. Aquilo estava encurvando ela. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Próximo. Um pouquinho mais à frente diz, imediatamente ela se endireitou. Ela se endireitou. A palavra foi liberada, mas ela se endireitou. Ela teve atitude de mudança. Ela poderia, Jesus, amém, receba a cura, mas ela podia sair do mesmo jeito. Mas a mulher teve a postura de colocar o pé fora do barco e falou, eu vou viver o melhor para mim. Ela tomou atitude, irmãos. Está na hora da gente dar a resposta certa. Todo culto tem uma palavra liberada para você. Todo culto, toda célula, todo dia o Senhor tem um milagre liberado para você. Todos os dias o Senhor tem bênçãos liberado para você. Mas não dê a resposta certa. Está na hora da gente tomar atitude e falar, eu quero viver o melhor do Senhor. Jesus declara a palavra, mas repetindo, nós temos que tomar a atitude de viver o novo de Deus. Amém? Quem quer viver o novo de Deus diz amém. Você precisa entender que a sua identidade precisa estar alinhada com Jesus. A palavra de Deus fala, façamos a imagem e semelhança. Então imagina a cena, aquela mulher andava encurvada, ela não enxergava direito. Mas quando ela se endireitou, qual foi a primeira coisa que ela enxergou? Qual foi a primeira coisa que ela enxergou, irmãos? Você pode dizer mais alto? Qual foi a primeira coisa que ela enxergou, irmão? Jesus. Amém. Quando ela olhou para Jesus, irmãos, quando a gente olha para Jesus, nós entendemos quem nós somos. Quando nós entendemos quem Jesus é, nós entendemos quem nós somos em Jesus. Aquela mulher foi curada, ela foi restaurada, e a identidade dela foi restaurada, irmãos. Quando a gente enxerga Jesus, a culpa fica de lado, irmãos. Quando você tem aquela experiência marcante diante de Jesus, você não lembra de mais nada, você não lembra de pecado, você não lembra de acusação, você não lembra de passado, porque os seus olhos estão em Jesus. Está na hora da gente colocar nossos olhos em Jesus. Está na hora da gente fixar nossos olhos em Jesus. Em Gênesis 19, não precisa abrir,
Mas fala da mulher de Ló. Eles estavam prosseguindo para frente. Como sempre a mulher, brincadeira, irmão. Ou me crucificar. Mas a mulher olhou para trás, a palavra de Deus que ela virou uma estátua. A mulher olhou para trás e se paralisou. Irmão, quando a gente olha para trás, a gente paralisa. Pedro. Quando Jesus fala, Pedro, anda sobre as águas. Pedro, vem. O que Pedro faz? Ele vai. Mas por quê? Ele colocou os olhos em Jesus. Quando ele fixou os olhos somente em Jesus, ele deu o primeiro passo. E ele andou sobre as águas. E muitas vezes a gente assim, Jesus fala, vem, a gente vai, a gente anda sobre as águas. Mas quando a gente tira os nossos olhos de Jesus, Pedro começou a olhar para a tempestade, Pedro começou a olhar para a onda que era grande. Muitas vezes a gente é assim, a gente coloca o pé fora do barco, mas a gente começa a olhar, mas eu já passei por tanta coisa na minha vida, aquele BO ainda não perdoei, eu ainda não fui curado, eu ainda tenho ansiedade, eu estou colocando o pé fora do barco aqui, mas quando eu estiver sozinho em casa, o que eu vou fazer? Irmãos, quando a gente tira os nossos olhos de Jesus, quando a gente tira os nossos olhos e começa a olhar para as circunstâncias ao nosso redor, muitas vezes a gente começa a afundar, mas no versículo adiante, o que Jesus faz? Ô Pedrão, dá a mão aqui. Jesus sempre está disposto e disponível para a gente, irmãos. Independente do seu passado, daquilo que você vive hoje. O Senhor sempre está presente. O Senhor sempre está disposto para você e falar, vem, coloca o pé fora do barco, mas mesmo se você falhar, se você afundar, eu vou estar aqui para você, irmãos. Hoje o Senhor está falando para você. Existe cura para você, existe restauração para aquele trauma de infância. O Senhor está disponível para você, mas você precisa colocar o pé fora do barco e olhar para Jesus. Hoje é dia de olhar para Jesus, irmãos. Amém? Hoje é dia de deixar nossa deficiência de lado, aquilo que está te encurvando, e viver o sonho de Deus para a gente. Aconteceu tal coisa. Olhe para Jesus, irmãos. Eu estou sem dinheiro, desempregado. Olhe para Jesus. Eu não estou multiplicando a célula, minha célula não vai. Olhe para Jesus. Meu casamento está passando por um momento difícil. Está difícil? Olhe para Jesus. Meu casamento está bom. Olhe para Jesus do mesmo jeito. Eu estou multiplicando célula uma atrás da outra. Olha para Jesus. Minha família está bem. Olha para Jesus. Permaneça com seus olhos em Jesus. Amém? Você pode dizer um amém? Deus, mas muitas vezes a gente tenta mascarar o nosso ego ferido, o nosso orgulho ferido, o nosso passado ferido, colocando culpa no passado, ou tentando mascarar isso lembra que eu falei, com um bom trabalho, com um bom salário, com um seguidor no Instagram, com amizades boas. Mas esse não é o remédio, irmãos. O remédio, o bálsamo, somente vem de Jesus. Muitas vezes a gente fala assim, tal pessoa chegou na igreja, acabou de chegar na igreja, já está ministrando, já está na célula, já é líder de célula, já está no Kids, já está envolvendo. E eu estou aqui, isso era motivo de glória a Deus. Glória a Deus, né, Vanessa? Eu dou um testemunho do Pietro. Como é que eu me alegro quando eu vejo o Pietro. O Pietro, acho que não faz nem 2 anos que ele está na igreja, mas como eu vejo o Senhor já agindo na vida dele. Ele envolvendo, não só com os adolescentes, a gente vê que ele é envolvido com a igreja. E muitas vezes a gente olha e fala, quem é esse? O pessoal acabou de chegar na igreja e já está assim. Eu estou há 10 anos aqui e não tenho oportunidade. Eu estou há 10 anos aqui e não sou líder de célula ainda, mas por que, irmãos? Deus já liberou a terra prometida e você está preso no deserto ainda. Deus já liberou o melhor para você, as oportunidades, as bênçãos, os céus estão abertos, mas você está esperando algo. Você está esperando um terremoto? Você está esperando... Não sei o que você está esperando. Não sei. O maior alvoroço foi feito em silêncio, irmãos. Foi Jesus numa cruz. E você está esperando o quê? O momento é agora. Amém? Em Filipenses diz que nós precisamos prosseguir para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Esquecendo e prosseguindo para o alvo.
Hoje o Senhor quer te levar a um novo nível de fé, de intimidade com Ele, um tempo de favor, de graça, um tempo de andar no sobrenatural, em relação a tudo, sobrenatural na empresa. O Senhor tem liberado para você, sobrenatural do seu casamento, o Senhor tem liberado para você. Amém? Você toma posse disso? Amém ou não amém? Amém. O sobrenatural na sua casa, amém? O sobrenatural dentro do seu casamento, o sobrenatural na educação dos seus filhos. Amém? O Senhor tem liberado isso para você, irmãos. Um tempo de cura, de renovo. Mas para isso nós precisamos dar 2 passos. Lembra que eu falei? O primeiro é reconhecer. E o segundo é desfrutar dessa presença. É zelar por essa presença. Semana passada eu falei sobre Obed-Edom, quando eu abri o culto. Que a arca que representava a presença do Senhor, ela ficou na casa de Abinadab por cerca de aproximadamente 20 anos. Mas na casa de Obed-Edom ficou por apenas 3 meses. E a palavra do Senhor diz que ele foi abençoado em tudo. Mas você fala, mas o que tem a diferença de uma família e de outra? Irmãos, você pode viver de bênção, mas você pode tomar posse da presença. A diferença entre receber a presença e zelar pela presença do Senhor. Um recebeu a bênção, o outro zelou pela presença. Você pode vir aqui buscar a bênção de domingo em domingo, mas toda vez você vai ter que esperar outro domingo. Você vai receber a bênção, vou esperar a próxima conferência, o próximo encontro, o próximo batismo para receber a bênção. Amém, você vai ser abençoado, vai ser salvo. Mas, irmãos, quando você começa a zelar pela presença, você deixa de ser abençoado para ser abençoado e desfrutar de uma presença. Você deixa de viver por experiências de domingo para viver de experiências diárias de todos os dias. Você deixa de viver só uma bênção para viver um legado diante do Senhor. O Senhor tem um legado, o Senhor tem uma vida preparada para você, irmãos. O Senhor quer nos ativar para viver o sobrenatural de Deus. Eu estou falando de sobrenatural de Deus porque a gente precisa tomar posse disso. O sobrenatural não é de conferência, de encontro, é todos os dias. O encontro que o Senhor tem para você não é só no retiro. Lá é só apenas para começar. O encontro é todos os dias para você. Amém? Amém? Amém ou não amém? Amém? Se o louvor quiser subir. Mas até quando a gente vai ficar como aquela mulher, encurvado diante de Deus? Hoje é dia de você escolher zelar pela presença e de você viver pelo sobrenatural de Deus. Hoje é dia de você esquecer das coisas que para trás ficaram. Falar, Senhor, eu quero olhar somente para o Senhor. Eu quero olhar somente para o teu olhar, irmão. Quando a gente olha somente para Jesus, a gente se constrange, a gente desfruta desse amor, o amor que traz cura, o amor que traz restauração, o amor que traz renovo, o amor que tira todo o peso, todo o fardo pesado e traz um fardo leve, que traz um momento de alegria. É isso que o Senhor tem para você, irmãos. Mas quantas vezes nós abandonamos o Senhor e nos viramos apenas para os nossos próprios interesses. A gente, Senhor, não é para mim. E a gente esquece do Senhor, a gente esquece das promessas. Talvez algo foi profetizado sobre sua vida, você recebeu uma palavra de bênção, mas as dificuldades, aquilo que tem te encurvado, gera um peso e você esquece. Você fala, Senhor, eu vou viver a minha vida porque isso não é mais para mim. Talvez você já foi um líder de célula, você já desfrutou do ministério e algo não deu certo, você se frustrou e hoje você não vive mais isso. Mas o Senhor está te trazendo a memória. Irmãos, se você for chamado, não foi só chamado para aquele tempo, você foi chamado para uma geração, irmãos. Você foi chamado, a boa obra vai se cumprir na sua vida. A palavra foi profetizada sobre a sua família, sobre o seu casamento, mas algo deu errado, talvez você passou por um perrengue. Irmãos, persista na palavra do Senhor, tome posse, lembre daquilo que o Senhor prometeu para você. Não deixa mais o peso do passado te afastar da presença do Senhor, não deixa mais o peso, aquele trauma, aquela palavra
te afastar do melhor do Senhor. Não deixa nada mais te impedir de viver. Irmãos, a gente veio do Ativa. A gente teve esse projeto de marcha. Foi bênção. Mas aquilo foi apenas uma gotinha do tamanho do oceano que o Senhor tem preparado para você, irmãos. Amém ou não amém? Mas para isso você precisa tomar posse e falar: Senhor, eu quero viver isso todos os dias durante esse ano. Amém ou não amém? Você precisa tomar posse dessa palavra e falar: Senhor, eu quero viver isso. Oh Deus, Pedro, depois da sua maior frustração, todos acham que conhecem a história de Pedro. Pedro foi pescar e não pescou nada, né? Até chegar Jesus. Pedro, depois da sua maior frustração, teve a sua maior experiência, irmãos. Será que você crê nisso na sua vida?